Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e concluir o livro de Eclesiastes. Eu não sei qual foi a reação de vocês, mas eu gostei muito. Eu gostei porque nós procuramos nos deter nas coisas dessa vida e nós vimos que tudo é bolinha de sabão. E quando nós nos detemos nas coisas lá do céu, o Senhor supre o que nós precisamos nessa vida, não é? E nós não ficamos assim vaidosos, nós também não ficamos assim vazios, porque quando nós nos apegamos às coisas daqui, nós ficamos vazios. Né? Então, nós vamos orar e vamos pedir para que Deus nos revele. O capítulo 12 é a conclusão, não é? Na verdade, assim, é a conclusão de tudo nessa vida. Eu amei, eu amo o capítulo 12, é para a gente meditar e pensar muito, não é? Senhor, nós estamos agora diante de Ti nesse dia que surge, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa para mudar e preencher, limpar, proteger a nossa vida, revigorar, nos dar forças, ó Deus. Esteja conosco nesse dia para enfrentarmos o que precisamos. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê proteção, alegria, cuida de nós, cuida da nossa casa, dos nossos familiares, proteja-nos com a tua poderosa mão. Tu és Deus, não há Deus além de ti, que teu sangue esteja em cada casa, nos umbrais das portas, sobre cada um da cabeça aos pés, sobre mim, minha casa, minha família, cada um que está nos assistindo, sobre a tua igreja, Senhor. E venha falar conosco nessa hora e ensina-nos a amar as coisas lá do alto que são eternas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos que Salomão, nesse livro, ele vai falar muito sobre alguns contrastes, né? De sabedoria, de insensatez, de prudência, loucura. Então, se nós ficamos em vaidade, não é? Coisas eternas, o tempo eterno e o tempo efêmero, o tempo tipo fumaça, vapor que passa, não é? E que nós vamos ver aqui no capítulo 12 a suma de tudo isso. Nós vamos começar lendo: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui ele está fazendo um apelo, um convite, mas numa posição de ordem. Você precisa lembrar do seu Criador e eu também. Antes que venham, esse antes que a prudência, né? Então, se eu ouço que eu devo lembrar do meu Criador, eu não vou ter o antes que. Antes que quer dizer as consequências, né? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, depois é interessante que a pessoa, que eu ouço muito sobre isso, eu vi isso na minha casa e eu pedi a Deus sempre a misericórdia para Deus me guardar, né? Então, todo mundo faz o que quer e não e espera que não vai haver uma colheita, né? Então, todos que vêm às vezes conversar comigo estão vendo que a colheita vem. Eu vejo também na minha vida e por isso que eu peço a Deus para trazer o que foi que eu errei, para que haja remissão, para que Deus tenha misericórdia de mim e da minha casa. Olha só, antes que venham dias em que digas, não tenho eles prazer. Então, se eu gastei a minha vida toda correndo atrás do vento, buscando a vaidade, não é? O orgulho, nas coisas dessa vida, eu vou chegar vazio na velhice, não é? Antes, novamente, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro.
Então, esse escurecer é que tudo vai ficando mais escuro mesmo nas nossas vistas, não é? Nós vamos enxergando menos e nós vamos tendo, não vamos vendo mais o sol. Aqui também o sol significa a alegria, não é? Nós encontramos muitas pessoas que já estão assim na velhice, porque esse texto fala da velhice, que o final da vida, não é? Que para aquele que tem Jesus não existe esse, não existe assim esse final. Na verdade, é o começo que nós temos quando aceitamos Cristo da vida eterna. Então, nós vamos viver para sempre com o Senhor. Mas olha só, no dia em que tremerem os guardas da casa, os guardas aqui está se referindo os braços e as pernas, que se tornam mais frágeis, né, com o tempo, com a velhice, cessarem os teus moedores da tua boca, que são os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, que diz que os olhos são janelas da alma, então nós vamos tendo mais dificuldade com a visão, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. Olha só, no dia em que não puderes falar em alta voz, que levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Então, que eu não vou poder, assim, quase falar, e meus ouvidos vão ter mais dificuldade de ouvir, né? Isso para todos, isso é todo ser humano vai chegando à velhice. Olha só, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira, seriam os cabelos brancos, né? O gafanhoto te for um peso, porque como nós não temos mais forças, né? Então até nem para aguentar nosso corpo, e um gafanhoto que é tão levezinho, um inseto, vai ser um peso, né? E perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Quer dizer que é aqui que a gente vai ser chamada pelo Senhor, né? E os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que rompa o fio de prata, aqui diz que no Oriente as pessoas usavam assim uma lâmpada bem frágil e elas punham um fio de prata rodeado e diz que quando rompia o fio, a lâmpada se quebrava. Então eles fizeram uma analogia com a vida que rompe, né? Que o espírito deixa o corpo e vai com Deus. Antes que rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. Também aqui fala, diz que o copo de ouro, alguns comentaristas falam que é o crânio, né, que se rompe, e também o fio de prata pode ser a coluna que se rompe, né, do corpo, que eles dizem sobre partes do corpo que vão fenecendo, né, que vão se, como se fala, que vão morrendo por causa do tempo, da idade, não é? E também também junto à fonte se desfaça a roda junto ao poço. Aqui fala que a vida vai se esvaindo, né? Como junto à fonte que o cântaro quebra junto à fonte e se desfaz a roda junto ao poço. Quer dizer, tudo vai sendo consumido no nosso corpo, não é? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É interessante que nós, quando ficamos nos apegando às coisas dessa vida, a vaidade, né, a vaidade da sabedoria, a vaidade do corpo, até eu estava lendo sobre que nosso corpo foi feito para adoração, e não e normalmente o corpo é estimulado no nosso mundo para a sedução. Então, tudo é vaidade, não é? A sabedoria,
dinheiro, poder, tudo é vaidade. Querer ser melhor que os outros, tudo é vaidade. Então, ele está falando que o homem tem um fim. E desculpa, que às vezes a gente se esquece disso. O pregador, aqui ele é tratando no versículo 9 ele está tratando o pregador, que é ele, Salomão, né, em terceira pessoa. Sempre ele fala, eu vi, eu contemplei, mas aqui ele vai falar em terceira pessoa. Além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ele está falando sobre o ensinamento que foi dado, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então, ele procurou falar palavras fiéis à verdade, né? A palavra dos sábios são como aguilhões são muitas vezes trazem sofrimento, porque uma das coisas mais tristes, até eu vou terminar de gravar o Queremos, que parei no 4, que a principal coisa que nós precisamos é saber a verdade sobre nós mesmos, não é? E sobre Deus. E nós gostamos de ilusão, né? Nós queremos ter a ilusão de que somos umas pessoas boas, que não fazemos mal para ninguém. E na verdade a Bíblia fala que o nosso coração tem um monte do coração nosso procedem os maus desígnios. Por isso que falo que o coração é enganoso, Jeremias 17, 9. Então aqui está falando que quando ele procurou, né, as palavras dos sábios são como aguilhões, são aqueles muitas vezes que ferem, né, mas traz vida. Quando vem a sabedoria de Deus, assim, parece que vai tirar nosso bichinho de estimação, né, o nosso pecado, mas na verdade vai nos libertar de nós mesmos, né? Vai libertar. Então, ele vai falar a verdade e as palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados, as sentenças e coligadas dadas pelo único pastor. Então, olha só, na hora parece que a gente leva uma trombada de caminhão, não é? Nós ficamos assustados em descobrir certas verdades que nós tínhamos tanta ilusão a respeito de nós mesmos. Então, quando Deus nos fala, quando nós lemos na palavra de Deus, o que acontece? Nós ficamos assustados, mas depois olha o que acontece. Fica pregos bem fixados, ou seja, começa um fundamento para que quando vierem os ventos e as chuvas, nós fiquemos firmes. Então, como é bom ouvir palavras de sabedoria da palavra de Deus, porque ela nos acorda, ela não nos deixa distraídos ou convencidos ou vaidosos, que somos tanta coisa. Aqui está dizendo a verdade nua e crua da nossa existência, que, por exemplo, uma pessoa que fica só com a vaidade da sabedoria, quando vê que a mente está falhando, quando vê que o corpo não funciona, fica desesperada, né? Fica desesperada e parece que quer voltar, diz que os dias foram melhores antes. Por quê? Porque não semeou nada eterno. Quando nós semeamos, nós sabemos que a nossa vida, né, ela é um sopro, né, ela é um vapor, e que Deus nos fez semear coisas eternas, vida, semear vidas. A Bíblia fala que aquele que é sábio ganha muitas vidas. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Quem é sábio ganha muitas vidas, versículo 2 e 3, não é? Ressuscita para a vida eterna e ganha muitas vidas. Então, aqui ele vai falar bem forte, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados e sentença coligadas, dadas pelo único pastor. Aqui ele vai falar de Cristo. Então, coligadas e dadas pelo único pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salmo 23, João 10, maravilhoso,
né? O bom pastor, porque ele chamou o pastor que cuida de nós, que cuida das ovelhas, nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? Refrigera a minha alma quando está aflita. Oh, glória a Deus. E aí ele continua, demais filho meu, aqui ele vai entrar na primeira pessoa de novo, atenta, não há limites para fazer os livros e muito estudar enfado da carne. Ele vai falar também em Eclesiastes 1,18, que a ciência aumenta, aumentando a ciência, Daniel fala também, aumenta o sofrimento, não é? Então é interessante a gente pensar sobre isso também. E de tudo que se tem ouvido, a suma é, ó, de tudo que eu ouço, de tudo que eu aprendi, porque é tão interessante que os livros, eu sempre gosto muito. Os livros trazem sabedoria, conhecimento, mas a Bíblia, ela é uma palavra viva. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Quando entra em você, ela se torna sangue nas tuas veias, ela te traz vida. Não tem como. Você está falando com uma pessoa aflita, você começa a falar da palavra, na hora a pessoa fica bem. Glória a Deus, né? Que bendita palavra. E como nós negligenciamos a palavra de Deus, como nós não temos tempo para estudá-la. Então, aqui ele está falando. Em suma, de tudo que você tem ouvido, teme a Deus. A Bíblia fala que o temor ao Senhor traz sabedoria e me desvia do mal. Quando eu temo a Deus, eu sei que eu não vou andar naquelas coisas, não porque as pessoas falam, vão me ver, não é porque eu sei que a palavra de Deus é verdadeira e sei que as consequências vêm. Então, olha que interessante. E guarda, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Toda a nossa, assim, a nossa Constituição, as nossas leis eram baseadas na palavra de Deus. Depois que foram surgindo outras ideias, e eu oro todos os dias que a nossa Constituição seja alicerçada concordando com a palavra de Deus, que daí nós vamos ser abençoados. E então, guarde os seus mandamentos. Lá em Deuteronômio 10:13 fala assim: eu peço para você guardar os mandamentos para o teu bem. Os mandamentos, eles nos guardam. O Senhor nos dá limites, não para tirar nossa liberdade. Que liberdade é eu fazer tudo e saber dizer não, que vai me matar. Porque senão não é liberdade, é libertinagem. Então, olha só, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Todo homem deveria fazer isso. E é interessante que a Bíblia fala que quando nós saboreamos, ela é doce como mel. A palavra de Deus é maravilhosa. Porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que então o Senhor vai trazer, né? Lá em Hebreus 4, 12 e 13, vai falar que Deus sabe a intenção do nosso coração e ele traz, a palavra de Deus é poderosa para trazer todas as motivações e intenções do nosso coração. Até para nós, porque nós muitas vezes temos muita ilusão a respeito da nossa vida e o Senhor vai trazendo para que haja arrependimento e haja cura. Queridos, eu amei esse texto. Em suma, tudo, ó, de tudo que você tem ouvido, teme a Deus e guarde seus mandamentos. E o resto tudo é bolinha de sabão. Então, nessa manhã eu quero que você medite, não se apegue a nada, né, dessa vida, porque são tudo que existe é bolinha de sabão. Nós podemos ter, mas não nos apegar, né? Nós temos uma casa, mas não precisamos nos apegar, devemos cuidar, ter mordomia, mas primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse dia, o que eu desejo para você, meu amado irmão e ouvinte, teme a Deus e guarda os mandamentos do Senhor. E é o que eu quero também
para mim, para toda a minha casa. Toda o povo de Deus, os que ainda vão ser de Deus, todos que estão me ouvindo, Senhor, traz essa unção de temer o teu santo nome e guardar os seus mandamentos. E aqui que quando ele fala e prestar atenção nas palavras, né, que é de Deus, porque ele é a própria palavra, Jesus, o bom pastor. Um beijo grande, amo vocês. Deus abençoe.